Voy a ponerla para que Tá bom. A próxima eu sento lá. Não querendo. Ok. Bom dia. Estamos aí na véspera de Pesach. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia do aniversário do Rebbe, 122 anos. Então, é um dia de muita brachá. Capítulo 123 do Teilim. O Teilim é sempre um a mais. Então, primeiro, que a gente possa se inspirar nos ensinamentos. O ensinamento principal é amor ao próximo. A gente possa praticar amor ao próximo. Um ato de bondade e caridade. A gente aproxima a vinda de Mashiach. Esse foi o lema, esse é o objetivo. E é para isso que a gente está aqui. Una preguntina, no lee más el 122. Agora é 123. Ahora pasa a ler o 122. Sim. Essa paraxá Metzorá, é continuação da paraxá da semana passada. Semana passada a Torá conta para gente quais são os tipos de aflições na pele que a pessoa poderia ter por Lashon Hará e etc. Falou, e nessa semana a Torá entra em mais detalhes sobre outros tipos de aflição. Pode acontecer em outras partes, por exemplo, na roupa, na casa. E depois a Torá fala para a gente qual é a maneira que a pessoa deve se purificar. Tinha todo um ritual entre sacrifícios, entre a pessoa pegar parte do sangue, colocar em partes do corpo, coisas diferentes que a gente não tem ideia o que significam. E essa é a paraxá. Aí você pergunta, bom, e o que a gente vai tirar dessa paraxá para nós? Boa. Essa aí você já sabia. Lembrar de novo, de não falar Lashon Hará. Então vamos lembrar algumas coisas. Uma coisa curiosa, o Urash traz para a gente, nossos sábios dizem, de que ter uma mancha na casa era uma bênção. Porque o povo saiu do Egito e os quenaneus, os povos nativos de Israel, sabiam o nosso destino. E eles queriam que pelo menos a gente não usufruísse dos bens deles. Então, ao longo desses 40 anos que a gente estava no deserto, eles esconderam os bens deles, os tesouros, nas paredes das casas. E quando a parede aparecia essa Metzorá e eventualmente precisava destruir a casa da pessoa, eles encontravam esses tesouros. Então, aqui a mensagem clara que, por um lado, Metzorá é considerado a coisa mais impura que tem, algo gravíssimo, mas ao mesmo tempo, afinal, traz uma brachá. A mensagem é muito clara. Às vezes, quando aparece alguma coisa, uma mancha, alguma dificuldade, alguma coisa, a gente sabe que por trás de tudo isso tem algum tesouro que Hashem quer que a gente descubra. Eu falei semana passada algumas coisas em relação ao Metzorá, no Shabbat à tarde. Quem estava vai ouvir de novo. Quem não estava vai ouvir agora pela primeira vez. A gente fala todo dia, a gente lembra da Miriam. E a gente fala, lembre que a Miriam, ela falou aquilo que Hashem, aquilo que Hashem fez, que Hashem fez para Miriam, no caminho que vocês estavam saindo do Egito. O que Deus fez para Miriam? Então, aquela história que Miriam comentou sobre a vida pessoal de Moshe. Miriam era irmã de Moshe, irmã mais velha. E ela ficou sabendo que Moshe Rabbeinu, depois que ele recebeu as tábuas, ele não voltou para casa. Isso foi uma orientação divina que ele teve, de não voltar para casa, algo extraordinário, fora do comum. E ela, quando ficou sabendo, não sabia que foi por orientação direta de Hashem, ela então comentou disso com o irmão Aaron. Só dela ter comentado, então ela foi afligida por Metzorá, o povo inteiro de Israel esperou por ela 7 dias até ela se curar e poder voltar para dentro do acampamento novamente. E a Torá fala, lembre-se disso. Tem tanta coisa para a gente lembrar na nossa Torá, tantos episódios importantes, por que esse episódio é tão importante? Tá bom? Boa. Então, no Pshat, dessa interpretação simples, a gente lembrar, todo dia, o Talmud fala para a gente, tem 3 transgressões, pelo menos, que a gente acaba fazendo de uma forma ou de outra. Uma delas é ou Lashon Hará ou Avak Lashon Hará. Falar mal do outro ou quase falar mal do outro. Não é exatamente falar mal, mas é quase. Você fala bem na frente, você fala bem na frente do inimigo, por exemplo. Você fala bem do cara na frente do inimigo. Esse é um dos exemplos. Umas coisas que Moshe fez por ele mesmo, né? E Deus aprovou delas mesmo. Ele fez... Não, Beatá, Poa Modimadi. Moshe não falou pra... Beatá, Poa Modimadi. Acho que é o... Pelo menos o que o Urash traz, Beatá, Poa, você vai ficar aqui comigo. Ficar aqui comigo significa que você vai descer da montanha, mas você não volta mais para casa. Se souber de alguma outra fonte, me avisa. A gente traz aqui na próxima. Então, por que isso é tão importante?
E por que Miriam foi comentada, o irmão dela? Por que ela foi comentada? Essa é a pergunta. Não, ela era uma irmã Irmã mais velha e... achava que talvez ele não estava fazendo uma coisa das Boa, melhores. boa. Então A queria intenção dela foi boa. aconselhar. Boa, boa. Mas tem mais um detalhe muito bonito, que é o seguinte. O Talmud conta pra gente que quando o Paró ele fez o decreto que ele iria jogar Deus nos livros, os meninos no Nilo, a Miriam, desculpa, o pai de Moshe, ainda não tinha Moshe, se separou da mãe. Amram se separou da Yocheved. Por quê? Se é para ter filhos para jogar no Nilo, não vou ter filhos. A Miriam, a filha, se intrometeu na vida particular do pai, falou, peraí, você está sendo pior que o Faraó. O Faraó, ele decretou sobre os meninos, você não estando casado, você não vai ter nem menino, nem menina. O Paró é um ser humano de carne e osso. Hashem pode tudo. Então por que se separou? O pai escutou a voz da Miriam e aí nasceu quem? O Moshe. Quando o Moshe, lá na frente, ele se separa da esposa, evitando de ter mais filhos, a Miriam fala, peraí, toda a sua existência, você só veio a nascer porque eu convenci o papai para voltar para casa. E agora você vai lá e se separa da mãe? Ou seja, ela estava lutando pela continuidade do nosso povo. Que isso é algo também importante da gente lembrar todos os dias. Ou seja, da gente realmente se preocupar que a gente case entre nós, que a gente tenha filhos, que a gente perpetue a nossa Torá, nossas mitzvot, e perpetue isso para as próximas gerações. E é isso uma das coisas que Hashem, a Miriam deixou, enfureceu, assim por dizer, Hashem, pelo não só que ela falou de Moshe, mas aquilo que ela falou também lembra. Desculpa. A Torá fala, lembra o que Hashem fez para Miriam, não enfureceu. Lembra o que Hashem fez para mim, não falou o que ele fez. Lembra o que ele fez para Miriam. Você pode falar que está se tratando da aflição que ela teve, do castigo que ela teve. Por outro lado, o Talmud diz que todo o povo de Israel esperou por ela 7 dias. Por quê? Ela podia continuar a viagem, ela vai continuando, a pessoa tinha que ser expulsa ficava afastada, mas ela podia ir seguindo atrás. Mas por que todo o povo esperou por ela? Alguém lembra? Por quê? Porque ela esperou Moshe Rabbeinu quando estava na cestinha, ela ficou lá do lado, esperando ele. Um bem que a gente faz, não só que fica guardado, Hashem retribui para nós muitas vezes mais. Ela é uma pessoa, ficou esperando por alguns momentos. Agora, todo o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, ficaram esperando ela por 7 dias. Ela estava colocando maquiagem, estava tomando banho, até terminar, demorou 7 dias. Já estou indo, 7 dias demorou. Tá certo, até ela sair. Você pode imaginar como estava o povo lá nos Pilkers. Vamos, estão esperando a gente. Tá certo? 7 dias. Moshe não falou nada. Não, eles só viajavam quando levantava a nuvem. A nuvem não levantou para poder esperar ela. Então, entre a aflição que ela teve e o mérito que ela teve foi muito maior. Então, aqui mais uma coisa para a gente lembrar todo dia. Lembre o que Hashem fez para Miriam, não é apenas o Lashon Hará que ela fez. Lembre que Hashem fez com que todo o povo esperou por ela, por uma pequena bondade que ela fez. Mas é bom, estava esperando o irmão. É mais do que o mínimo. O mínimo, você esperar ter irmão que está lá na cestinha, vai saber o que vai acontecer com ele. Mas ela fez. Hashem deixou aquilo guardado. Anos depois, todo mundo esperou por ela. Agora, mais um detalhe, a Torá, quando a gente faz essa lembrança todo dia, a gente tem 6 lembranças, essa é uma delas. Lembra o que Hashem fez para Miriam? No caminho que vocês estavam saindo do Egito. Que diferença faz se foi no caminho, saída do Egito? Lembra o que Miriam fez. Não importa agora quando, como, aonde. É importante lembrar o ato, o que aconteceu. Qual a importância da gente lembrar de sair do Egito? E uma das respostas é de que, na verdade, a gente tem que sair do Egito todo dia. A gente lembra. E para você parar de falar o Lashon Hará é igual sair do Egito, é difícil. Todo dia você está preso, todo dia a gente tem novos desafios. Então lembre-se que Hashem tirou você do Egito, ele conseguiu te tirar de uma situação impossível, você tem a chance de sair do Egito. E ainda estamos saindo do Egito todos os dias até a vinda de Mashiach. Então essa é uma alusão a isso também. Achou? Boa. 3 coisas que Moshe fez da sua Midato. והסכימה דתות ודת המקום, פירש מן האישה, שיבר את הלוחות והוסיף יום אחד. Yom Echad, ok? Tá bom? Escolha. Então, mas aí a pergunta, por que Hashem? Talvez Hashem deu uma dica para ele. Eu lembro que
Bom, então ele fez de conta própria e a Hashem concordou com ele de separar da casa. Tá aí? Só tá? Não. Então tá. Ribamot. Shkoyach. Boa. Ok. Agora, em relação a Metzorah, tem alguns detalhes. A gente começou a falar sobre sala, mas a pessoa tinha aqui para um Cohen, o Cohen que observava. Agora, nessa semana a gente começa a falar sobre a casa. Aparecia uma mancha na casa da pessoa e ele tinha que trazer um Cohen. Era um processo de até 3 semanas. Ele vinha lá, ele via o tamanho, via a aparência dela, e aí, depende como era, ele mandava raspar a parede, se reaparecia, se aumentava, e aí, conforme for, ele estava puro ou impuro. Aqui tem um detalhe interessante: se alguém vinha para o Cohen e ele tinha acabado de casar, sabe o quê? Espera 7 dias, depois você volta. E dependendo, outro detalhe, na casa, antes do Cohen falar tá impura, primeiro ele deixava você tirar tudo que tinha na casa, porque se a casa tivesse impura, tudo que está dentro fica impuro também. Hoje isso não importa. Na época do templo importava bastante. Então se eu tivesse qualquer coisa de cerâmica, de barro, eu teria que quebrar. Então imagina você vai no médico, tem algo emergencial, ele fala, bom, você vai casar? Ah, tudo bem, volta daqui um mês. A Metzorah é emergencial. Se apareceu, alguma coisa muito importante está lá. Como você pode adiar? E a resposta é de que sempre, quando a gente vai julgar uma pessoa, você tem que olhar o contexto geral. A Torá fala, verá-hu. Você tem que olhar ele, não só a aflição. Você tem que olhar o contexto geral. Ah, mas essa pessoa está impura. Não, essa pessoa falou mal. Espera aí. Vamos olhar aonde ele se encontra, em qual momento ele está da vida dele, para a gente poder, antes da gente dar o veredito, dizer, não, você está expulso, você vai ficar para fora. Então a Torá considera isso. E aqui a gente vê novamente que isso aqui é uma questão espiritual e não uma questão física. Fala. Por exemplo, casou, né? Tudo bem. Daqui 7 dias eu volto. Sim. Porque 7 dias é o tempo que se dá para ele ainda achar que o casamento vale a pena. Tá. Depois ele já... Não, boa, as duas são 7 dias. Se costuma não. Você tem 7 dias de alegria, literalmente, contínuos do casamento. Então, por isso são 7 dias. Deus nos livre. Quando alguém falece, também são 7 dias. O tempo que a pessoa fica fora do acampamento também são 7 dias. Ah, tá. Então, é o ciclo completo. É o ciclo completo de uma semana inteira. Mas todos 7. Hã? Todos 7. Todos esses são 7. Todos esses são 7, sim. Eu comentei semana passada que tem algumas coisas no Metzorah que são idênticas a uma pessoa que está de luto. A pessoa tinha que deixar os cabelos crescerem, a pessoa ficava afastada, a pessoa ficava... o número são 7 dias, a pessoa rasgava suas roupas, e o motivo é que quando a pessoa ela se afasta, quando ela fala mal dos outros, cada um de nós é composto de 2 partes. A gente tem nossa parte como indivíduo, nossa parte como uma parte integrante da comunidade. Se você fala mal dos outros, você, na verdade, abriu mão da sua participação da comunidade. Uma parte sua morreu. E você precisa agora se afastar para você perceber como é bom ficar sozinho. Ah, é? Você fala mal dos outros? Fica aí sozinho. Vê como é bom. A gente sentiu isso muito no Covid, né? Quando a gente estava sozinho, como é importante a gente ter essa interação social. Então, essa parte dele, entre aspas, morreu. Então, ele precisa desse tempo para ele poder se recuperar, para ele poder voltar para a sociedade. Exatamente, exatamente. O Passuk, que ele fala, uma coisa muito bonita, todo mundo conhece a música, Matov, Tov é bom, Naim é agradável. Qual a diferença entre bom e agradável? Então, comer espinafre nem sempre é agradável, mas dizem que faz bem. Pelo menos Popeye diz que faz bem, tá certo? Agora, tem muita coisa que é agradável, mas você sabe que não é bom. Preciso dar exemplos, tá certo? Então, das poucas coisas que a gente tem que é bom e é agradável, é Matov Manaim Shevat Achim Gam Yachad, irmãos sentados juntos. Agradável, você está sentado entre irmãos, sentado com uma comunidade, com pessoas que você gosta, amar o próximo, isso é bom e é agradável ao mesmo tempo. A palavra Metzorah significa, vem da palavra Motzira, aquele que tira para fora o mal. Hoje em dia a gente não tem ela. Então você vai dizer, bom, se a gente não tem, quer dizer que a gente já não fala mal de ninguém, mas não fala mais mal de ninguém.
Vai ver que é isso. É ou não é? Do inimigo pode falar mal. Inimigo, inimigo do povo judeu. Qual que é a resposta? A resposta é que para ter Metzorah, você está no nível espiritual muito elevado. Assim como uma pessoa, se ela tem uma dieta extremamente rígida, se ela come alguma coisinha fora da dieta, aquilo vai fazer mal para ela. Talvez até vai ter uma alergia. Se a pessoa já come qualquer coisa, mais um, mais outro, já não vai mudar nada. E esse é o motivo que a gente não tem o mérito de ter essa aflição na pele. Imagina se você falou mal, você chega em casa já manchado. Quando que você vai voltar a falar mal de alguém? Então, você precisava estar num nível espiritual muito elevado. Então, o que acontece? Está escrito que Mashiach, ele é Metzorah. E aqui eu vou explicar uma coisa muito bonita. O Talmud conta pra gente que havia um sábio, Rabbi Shua ben Levi, ele tinha encontros com Eliyahu Hanavi. Ele tinha o mérito de poder enxergar, o Eliyahu Hanavi já era falecido, mas ele era um anjo. Então ele se encontrava com ele. Um dia ele perguntou, pergunta muito importante, onde está o Mashiach? Ele falou para ele, está na porta, eu comentei semana passada, ele está nas portas de Roma. E ele está com Metzorah. E aí ele vai lá e pergunta para ele, não? Estava te esperando, quando você vem? Ele falou, estou indo hoje. Lembra da história? Passou o dia, não chegou. Ele volta para ele e falou, sim, Ayom, imbekolot ishmael. Se você ouvir a voz de Hashem, eu chego hoje. Estou pronto para ir. Por que ele é chamado de Metzorah? Por que ele tinha Metzorah? Metzorah, na verdade, o que é Mashiach? Mashiach é a manifestação em pessoa do que é a época da redenção. Aonde nós estamos em relação à redenção? A gente olha às vezes para o mundo e fala, esse mundo está complicadíssimo. Se é que a gente está em direção a Mashiach, não sei o que vai ser esse tal do Mashiach. Mas agora de manhã, justo, você perguntou, eu vi perguntando para o Arthur, por que será que hoje tem muita busca para psicólogos, psiquiatras e tantas dificuldades mentais que a gente tem? Você falou em relação a tecnologia, etc. Tem explicação que eu vi mística, muito bonita. Será que antigamente a pessoa não tinha trauma? Será que antigamente a pessoa não tinha depressão? Você tinha um remédio para tudo isso. Era um tapa na cara. É um remédio e não sabe ir para a farmácia. Não tem depressão, não tem nada. Você vai para a escola e está acabado. Você vai aprender. E se não aprendeu, não tem desculpa que não consegue processar, não consegue não sei o quê. É mais um tapa que você vai aprender. Não tem jeito. Pelo menos assim se acreditar. Tá certo? Então, o que acontece? Quando você está limpando, vamos pegar um tapete muito sujo. Primeiro você limpa o grosso. Depois você limpou o grosso, finalzinho dá muito mais trabalho. E aí você começa a ver, uau, eu não percebi que tinha tanta sujeira aqui. O grosso é fácil de tirar. O miúdo, aquele pequenininho, às vezes ele dá muito trabalho e te dá muito mais. Então a gente está, na verdade, agora tirando para fora todo o trauma de todas as gerações. Começando do Holocausto para trás e vários traumas que ficaram. O judaísmo, por muitos anos, era uma questão de você tem que fazer, é natural. Mas quem disse que eu quero fazer? Quem disse que eu estou afim? Você tem que procurar agora muita autenticidade para você conseguir realmente transmitir para a próxima geração. Antigamente, você dava gefilte fish para o teu filho, ele já seguia, não tinha muita opção fora disso no Staten. Agora, hoje, o que as pessoas exigem é autenticidade. Você realmente viver aquilo. Então, quando você está limpando, o finalzinho, às vezes começa a sair para fora um monte de coisa. E agora você não pode viver um judaísmo traumático. Às vezes chega o Pesach, é um trauma para algumas pessoas. Tem que fazer. A próxima geração diz, mas por que eu vou fazer isso? Para que eu preciso disso? Em relação a Israel, tinha os Halutzim, pessoas foram com toda a coragem, fizeram, construíram, etc. Hoje o cara fala, para que eu preciso disso? Eu vou para os Estados Unidos, eu tenho uma vida melhor. Então, ou você busca uma verdadeira ligação autêntica para você viver o espiritual, ou senão ele é apenas uma expressão do teu trauma. E se for expressão do teu trauma, não vai funcionar. Então, a Hashem está dando para a gente a oportunidade agora, e às vezes a gente é testado com todas essas dificuldades, para a gente realmente buscar mais fundo. E a gente limpar lá o fundo do pote para tirar tudo. E agora, por mais que pareça que está difícil, que está ruim, mas esse é o finalzinho. A Geulah está quase aí. Esse é o Metzorah.
Metzorá é quando a pele dele, é só a pele dele. Era terrível Metzorá. Metzorá era considerado como um morto. A pessoa tinha que ser expulsa. É a pior coisa. Mas para você ter Metzorá, você tinha que estar num nível muito elevado. Nós estamos exatamente nessa época. Isso que é o Mashiach. O Mashiach está dizendo para a gente, olha, falta muito pouquinho. Parece horrível, mas é uma casca fina. Falta pouco. Pouquinho de esforço, você consegue superar. Pouquinho de esforço, você consegue despertar a tua alma. E é isso que está faltando para a gente, esse último pontinho, que por pior que possa parecer a situação do mundo, por pior que possa parecer a minha situação individual, é só uma casquinha. Pouco tempo, a gente se purifica, a gente pode voltar a ir, se Deus quiser, em breve para o Beit HaMikdash. Mas uma coisa que não dá para compreender, que Mashiach ele vai ser um tzadik perfeito. E como um tzadik perfeito, vamos dizer, para ter Metzorá, ele Teria que teria que ter feito alguma coisa errada, ou falado, ou ouvido, não sei, Lashon Hara, alguma coisa. não necessariamente, não é exclusivo, a única forma de ter Metzorá é porque ele falou Shamará. Talvez Deus deu para ele Metzorá porque ele precisava. Mas mais do que tudo, o tzadik ele carrega e ele incorpora a geração. Então, o Mashiach, mais ainda do que um tzadik, ele está incorporando o que está acontecendo no mundo. Então, ele é a manifestação em pessoa do que está acontecendo no mundo. Então, o tzadik, muitas vezes, ele sofre. Por que ele sofre? Nunca fez nada de errado. Está sofrendo, na verdade, ele está sofrendo pelos outros. A gente não acredita que um tem que literalmente sofrer pelos outros, mas ele carrega o fardo, ele não se enxerga como alguém diferente, indiferente à situação dos outros. Ele realmente carrega consigo a situação de todos. Está escrito que, às vezes, um tzadik ele tem pensamentos estranhos, longe do que aquilo que a gente possa pensar que é estranho. Estou falando do nível do tzadik dele. Da onde vêm esses pensamentos? Nosso. Da geração. Ele não tem esses pensamentos, vem da geração. Então, o tzadik, ele representa, ele carrega dentro de si todo o resto. Então, ele não tem Metzorá por ele, tem Metzorá por nós. Lashon Hara, você está falando a verdade, né? Claro. E só que prejudicando outra pessoa. Sim. Falando a verdade. Sim. Às vezes, Mashiach é isso, ele vai ter que falar a verdade que está todo mundo fazendo de errado, coisa assim, etc. Ele vai ter que avisar. Mas para você caracterizar algo como Lashon Hara é outra. Uma coisa, um profeta que Hashem mandou ele para ele puxar a orelha do povo e falar as verdades. Ele está falando abertamente e está falando com o intuito de ajudar a pessoa. É diferente de eu chegar e comentar com você o que aconteceu na vida do outro. Isso o Mashiach não faz. Não fez e é longe da realidade dele. Não teria, por exemplo, Lashon Hara em que eu falo para você uma coisa que não mudaria nada na nossa vida. Exatamente. Só para falar do outro. Você diz um ser humano? Sim, tem que ser um ser humano. Porque quando a gente fala de Mashiach, se é para Deus vir quebrar todas as leis da natureza, não é Mashiach. Deus quebrou a regra do jogo. Mashiach significa você ganhou o jogo, com as regras do jogo, sem quebrar as regras do jogo. Então, quando precisou quebrar as regras, Deus foi lá, abriu o mar, mas isso era só o começo, para você aprender a jogar. Agora que a gente ensina a jogar, você joga sozinho, você tem que ganhar sozinho. Então, tem que ser um ser humano, tem que ser que veio dos nossos méritos, tem que ser com a nossa participação, tem que vir através da natureza. Bom dia, que seja em breve. Shabbos,